Que Deus abençoe. Deixa eu falar rapidinho quem está nos assistindo pelo Facebook. Você está assistindo aí, por que você não veio para cá? Vem para cá. Todo domingo nós estamos aqui, ó, na Avenida Mário Alves, número 37, em Emelino Matarazzo. Aqui é Deus abençoando. Tanto tem 7h30 da manhã tem a oração, nós já terminamos a oração. Aí tem esse culto das 8, mas tem às 14 e às 18 horas também. Venha participar conosco e Deus é contigo. Amém? Amado, deixa eu só falar uma coisa do milagre que aconteceu essa semana na igreja. Nós temos uma irmã aqui na nossa igreja e toda quarta-feira nós estamos fazendo a campanha com copo com água, né? Entregando para as pessoas estão levando e abençoando. A irmã, ela tem um pai e o pai dela tem diabetes. Mas a diabetes aumentou tanto que ele ficou cego. E ela chegou para mim e falou: pastor, meu pai está cego, ele perdeu a visão por causa da diabetes, e eu estou levando esse copo de água, pastor, mas não é para mim não, é para ele. Eu falei: tá bom, pode levar. Tem 2 meses que ela está levando um copo de água. Quando foi na quarta-feira, ela me procurou aqui, contou um testemunho. O pai dela foi fazer de novo os exames, não tem mais diabetes. Acabou. Aí o médico falou assim: não, vamos repetir os exames, porque às vezes pode acontecer alguma coisa, então vamos repetir. Repetiu. O médico falou assim: ó, eu não sei o que aconteceu, mas seu pai não tem mais diabetes não, curado. Mas aí tudo bem, puxa, ela ficou feliz. Aí o pai dela, depois de 2 dias que fez o exame, falou: filha, está acontecendo uma coisa estranha, o que foi? Eu estou vendo uma claridade nos meus olhos, eu estou enxergando a luz. E ela começou a chorar na minha frente: pai, ô pastor, meu pai está voltando a enxergar de novo. Não foi Deus que começou a obra? Deus é poderoso. E ela chorava. Eu falei: irmã, por que a senhora não contou no culto? Ah, não, no culto não, tem uma vergonha tremenda. Eu falei: não, tem que contar. Aí tem gente que critica porque a gente entrega um copo de água. Claro que não foi a água, foi a fé dela. Mas a água foi o quê? Um instrumento. E ela contou: pastor, ele está vendo a luz de novo. Eu falei assim: irmã, fica firme que ele vai voltar a enxergar. Porque Deus não deixa nada pela metade. O que Deus começou, Deus vai terminar. Né? Ela vai vir hoje à tarde, e hoje à tarde ela não quer contar no culto. Pastor, eu tenho muita vergonha, aí eu vou gravar com ela separado, depois eu vou passar no monitor aqui, para você ver como que nosso Deus está operando. Amado, hoje Deus vai operar na sua vida também. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 16, o versículo 1. Vamos começar aqui e Deus vai nos abençoando. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. 1 Samuel, pessoal, capítulo 16, versículo 1. Nós vamos começar aqui e Jesus vai nos dirigindo, tá bom? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou fazer uma leitura até o versículo 13, depois nós voltamos, tá bom? Então disse Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois, ouvindo Saul, me matarás. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé ao sacrifício, que te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-á a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? E ele diz: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar também a Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá e disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse: o Senhor não tem escolhido esses. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens?
Ele diz: ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha. Então mandou em busca dele e trouxe, e era ruivo, de formoso semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta e unge, porque esse mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Diga glória a Deus. O que está acontecendo? 1 Samuel capítulo 16 vai ter uma mudança. Qual é a mudança? Deus vai tirar Saul e vai colocar Davi. Deus vai tirar o reino da casa de Saul e vai colocar o reino na casa de Davi. Até que o Senhor falou: Samuel, vem até a casa de Jessé, que eu já estou aqui. E eu vou mudar o reino, eu vou tirar o rei, vou tirar um e vou colocar outro. Só que essa mudança não começa aqui. Se a gente lê o capítulo 16, o que a gente pensa? A mudança começou? Não, a mudança começou no capítulo 8. Você quer ver? Volta um pouquinho aqui, vamos voltar um pouquinho. Onde começa essa história? 1 Samuel, capítulo 8, pessoal. Vamos aqui um pouquinho. 1 Samuel, capítulo 8, o versículo é o 5. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Está escrito assim, ó. E disse-lhe: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que eles nos julgue, como tem a todas as nações. Versículo 6. Porém, essas palavras pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, e tudo que eu te disse, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para que eu não reine sobre quem? Israel. Então o que aconteceu? O Samuel é aquela pessoa que está tomando conta do povo. Samuel, ele tinha uma habilidade muito boa para ouvir Deus. Desde pequeno, ele aprendeu a ouvir Deus. Tudo, se você ler a Bíblia, você vai ver que tudo que Deus falou, Samuel executava. Você não vai ver Deus falar assim: Samuel, vai para a direita, e o Samuel vai para a esquerda. Ô Samuel, vem aqui para a esquerda. Não, eu vou para a direita. Não. Tudo que Deus falava, Samuel fazia. Samuel, ele tem um ouvido muito bom para ouvir Deus. Mas de repente, o Samuel, chegou a idade dele, está com a idade avançada, o povo olhou para Samuel e falou: Samuel, você já está velho. Ah, nós não queremos a você não, seus filhos não andam com Deus. Faz o seguinte: queremos um rei como as outras nações. Queremos um rei para tomar conta de nós. Mas quem tomava conta desse povo era Deus. Amado, é Deus que toma conta da tua vida. Quer dizer, eles não estão querendo Deus. Mas por quê? Samuel, você está velho, Samuel. Aí é o que eu preguei aqui na igreja, na sexta-feira. Não precisa você ir lá, não. Eu só vou pedir para colocar no monitor. Sexta-feira eu preguei Hebreus 11:11. O que está escrito em Hebreus 11:11? Ó, a palavra aqui, ó. Hebreus 11:11. Pela fé também, a mesma Sara recebeu virtude, quer dizer, poder, né? Recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da onde? Quer dizer, a Sara, ela não tinha mais idade para ser mãe, mas pela fé, pela confiança que ela teve em Deus, ela recebeu poder para ser o quê? Para ser mãe. Amado, não tem idade para quem é de Deus. Pode ter 10, pode ter 20, pode ter 80, pode ter 90, pode ter 100. Deus é contigo. Não deixa ninguém falar: você está fora da idade. Alguém chega para você e fala: não, você está fora da idade. O Caleb, lembra de Caleb? Eu falei sexta-feira aqui. O Caleb tinha 85 anos e o Caleb falou: Josué, eu estou com uma força tão grande, Josué, quer alguma guerra para me colocar? Ah, não tem não. Então me dá a terra prometida, Josué. Eu preciso dessa terra, porque o Josué estava dividindo a terra e não deu para Caleb. Talvez Josué pensou: Caleb está fora da idade. Com 85 anos, Caleb entrou na terra, viveu na terra, ainda deu a terra para a filha, ainda deu a terra para o genro, abençoou a família. Não permita ninguém falar que você está fora da idade. Deus é contigo. Mas para aquelas pessoas, o Samuel está velho. Para aquelas pessoas, o Samuel não presta mais. Para aquelas pessoas, o Samuel não vai dar mais fruto. Ah, meu irmão. Deus chamou Abraão, ele tinha 75. Deus chamou Moisés, ele tinha 80. Não pensa na idade. Ah, pastor, é porque a idade está chegando. Que chegue a idade, irmão. Deus diz: nunca vou te deixar. Eu nunca vou te desamparar. Então, fora da idade, vou ler: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz o quê? Fora da idade. Não, essas doenças é por causa da sua idade, né? É por causa da idade que está chegando, a doença chegou. Não tem isso para quem é de Deus não, viu? Tem isso não. O justo viverá da fé. Tem esse negócio não.
Aí você fica firme na presença de Deus, mas voltando, alguém olhou para Samuel, Samuel já está velho, né? Ah, Samuel, nós queremos outro rei para colocar. E o Samuel ficou triste, voltando para 1 Samuel 8. Samuel ficou triste. Aí Samuel fez uma oração: Senhor, eles não me querem mais. Senhor, eles estão me achando velho, eles estão me achando que eu não dá mais jeito. Aí Deus falou assim: Samuel, não fica triste não. Eles não rejeitaram você, rejeitaram a quem? A mim. Samuel, não fica triste, eles não tiraram você, tiraram a mim. Você quer ver? Continuando aqui no versículo 7, 8, 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo e tudo que te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para que eu não reine o quê, irmão? Sobre ele. Quer dizer, rejeitaram, irmão. Tem gente pensando que a Bíblia está velha. A palavra de Deus está antiga. A palavra de Deus, não, a Bíblia tem que ter uma atualização, a Bíblia tem que ter uma renovação. Para com isso, irmão. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não o quê? Não mudo. Essa palavra não é velha, não. Você quer ver uma coisa? Mateus capítulo 4. O que Jesus falou sobre a palavra dele? Você quer ver? Mateus capítulo 4. Olha o que Jesus fala com a palavra. Porque tem gente que está pensando que a Bíblia está antiga, que a palavra de Deus é antiga. Olha Mateus capítulo 4. O que Jesus falou aqui para Satanás? Essa aqui é muito sério. Mateus capítulo 4, no versículo 1, está escrito assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondendo, diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Me ajuda? Quando Mateus escreveu o Novo Testamento, não saiu da boca de Deus? Quando Paulo escreveu as cartas aos Coríntios, saiu da boca de Deus? E quando alguém escreveu Gênesis, quando alguém escreveu, foi Moisés que escreveu o Êxodo, Moisés escreveu o livro do Êxodo, saiu da boca de quem? O que Jesus diz? Eu não vivo só de pão, mas de toda a palavra que sai. Quem escreveu o livro do Êxodo foi Moisés. Foi ele que escreveu? Saiu da boca de quem? Cuidado. Alguém está pensando, essa palavra está velha. Alguém está pensando, esse negócio de crente, de igreja, isso aí é ultrapassado. Não. Eu, o Senhor, não mudo. Amém? Mas alguém está falando para Samuel: Samuel, você está velho. Samuel está triste. Deus falou: não, Samuel, não fica triste não. Fica tranquilo. Eles não rejeitaram a você, rejeitaram a mim. Mas aí o que aconteceu? Deus falou: tá bom, eles querem um rei, vamos dar um rei para eles. Capítulo 9, verso 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. E este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem tão belo, entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde o ombro para cima sobressaía a todo o povo. E perderam a jumenta de Quis, pai de Saul. Pelo que diz Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta e vai buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, dali passou pela terra de Salissa, porém não os acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém também não estava, tampouco estava ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. E vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse ao seu moço, com quem ia: vem, voltemos para porventura, meu pai não deixe inquietar-se pelas jumentas, e não se aflita por causa de nós. Porém ele disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, um homem o quê? Quer dizer, lá atrás, no capítulo 8, Samuel está velho. Capítulo 8, já passou a idade de Samuel. O Saul está procurando a jumenta faz 3 dias. A jumenta do pai dele que perdeu. O pai dele pegou: faz, Saul, vai procurar. Tem 3 dias que ele procura a jumenta, não acha. O Saul está dizendo: vamos voltar para casa? Não tem como, nós já procuramos em quanto é lugar. O servo de Saul falou: Saul, eu conheço que nessa cidade onde nós estamos tem um homem de Deus e ele é honrado. Se nós chegarmos até esse homem, chama Samuel, se nós chegarmos até esse homem, ele vai nos dar o paradeiro da jumenta. Ele vai falar para nós aonde está o quê? A jumenta. Põe uma coisa no teu coração: você é um homem honrado por Deus, você é uma mulher honrada por Deus. Coloca isso no teu coração. Alguém falou: ele está velho. Alguém está dizendo: não, ele está honrado. Alguém falou: ele está velho. Alguém está dizendo: não,
Samuel, homem de Deus. Aí o que acontece? Porém ele diz, eis que nessa cidade, um homem de Deus, um homem honrado continuando, vamos lá, continuando. Tudo o que diz sucede assim. Infalivelmente, vamos lá agora. Aí o Saul falou assim, mas peraí, eu não tenho nada para levar para o homem de Deus, como que eu vou chegar diante do homem de Deus vazio? Como que eu vou chegar diante do homem de Deus sem ter nada para ele? Vamos lá. Aí eles foram, vamos continuando aqui, deixa eu correr aqui, deixa eu pular um pouquinho aqui. Aí no versículo 9, antigamente em Israel, indo quer consultar a Deus, dizia, vinde, vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço, bem dizes, vem, pois, vamos. E foram à cidade, de onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela cidade, acharam uma moça que saía para tirar água. E disseram, está cá o vidente? E eles responderam e disseram, sim, eis aqui que tem diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. E entrando vós na cidade, logo achareis, antes que suba para o alto para comer. Porque o povo não comerá até que ele venha. Porque ele mesmo é que abençoa o que, irmão? O sacrifício. Quer dizer, vai ter uma festa, vai ter comida naquela festa, só que ninguém come antes de Samuel chegar. Por quê? Samuel era o que abençoava. Amém? Deus chamou você para abençoar. Será que eu estou abençoando? Será que eu estou abençoando o alimento da minha mesa? Será que eu estou abençoando o meu corpo, que é templo do Espírito? Será que eu estou abençoando a igreja, os membros da igreja? Lembra que eu falei da irmã, que o pai dela foi cuidar da diabetes? Isso é bênção de Deus, irmão. Quer dizer, ninguém vai sentar à mesa se Samuel não abençoar. Vai lá, corre, porque Samuel não chegou ainda. Ninguém come enquanto ele não chega. Mas espera aí, alguém está dizendo, olha, Samuel é ele que tem a benção para dar para nós. Alguém está dizendo, não, mas Samuel já está velho. Alguém está dizendo, não, Samuel, ele é usado por Deus para nos abençoar. Alguém está dizendo, Samuel pode esquecer dele. Aí o Saul chegou. Agora, olha a parte principal. Versículo 14. Subiram, pois, a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Olha o 15, pessoal. Porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo, amanhã, a estas horas, enviarei um homem da terra de Benjamim, com o qual ungirá para o capitão do meu povo de Israel. Ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou aonde? Quer dizer, o Saul não tinha chegado ainda, o Saul ia chegar no outro dia, um dia antes de Saul chegar, Deus falou para Samuel, Samuel, amanhã, a estas horas, vai chegar um homem aqui, esse homem é Saul, filho de Quis, ele está procurando a jumenta há 3 dias, avisa para ele ficar, para ele não ir embora, avisa para ele que a jumenta já está na casa do pai dele, manda ele ficar aqui, que eu vou pedir para você ungir ele como rei de quem? De Israel. Eu já falei isso aqui várias vezes, Deus sempre chega na nossa frente. Amém? Então Deus está na tua frente. Antes de você chegar aqui, o Senhor já estava. Deus já sabia que você estaria aqui hoje. Tudo diante de Deus. Então o que acontece? Às vezes eu estou com medo. Como que vai ser o meu amanhã? Agora, amanhã começa setembro. Como que vai ser o mês de setembro? O mês de outubro? Presta atenção. Setembro vai ser melhor do que agosto. Outubro vai ser melhor do que setembro. Novembro vai ser melhor do que outubro. E dezembro vai ser o mês da vitória também. Quer dizer, tudo já está na mão de Deus. Deus está dizendo, Samuel, aí o Saul chegou. Quando o Saul chegou, Saul vai se explicar para Samuel. Samuel, eu estou vindo aqui, tem 3 dias. Samuel falou, não precisa falar mais nada. Por quê? Já sei de tudo. Já sei de tudo. Mas como que você sabe? É porque eu tenho intimidade com Deus. Antes de você chegar aqui, Deus já tinha falado comigo. Antes de você chegar aqui, o Senhor já tinha o quê? Revelado a sua vida. Aí no capítulo 10, verso 1, vamos lá, rapidinho. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, porventura não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua o quê, irmão? Verdade, diga glória a Deus. Então quer dizer, ele chegou, foi ungido, ele é capitão agora, não é rei ainda, e Deus ungiu ele como capitão. Agora presta atenção, ele perdeu a jumenta, mas foi ungido como capitão. Às vezes o Senhor permite a gente perder coisas pequenas para alcançar coisas maiores lá na frente. Tudo contribui para o bem daqueles que amam, até uma luta que você passa. A pessoa que é de Deus, toda a luta que ela passa, contribui para uma vitória.
Chegou uma, claro, puxa, ninguém quer enfrentar uma doença, ninguém quer enfrentar uma batalha, mas pastor, chegou uma doença, chegou uma luta, eu não tenho que ficar desesperado, eu não tenho que ficar, meu Deus, perder o sono, eu não tenho que ficar, meu Deus, não, eu tenho que confiar em Deus. Deus, a tua palavra diz que tudo contribui para o meu bem. A doença chegou e essa doença não será para a morte, mas será para a tua glória. O que é isso? Eu ainda vou chegar lá no altar da igreja e vou contar um grande testemunho. É isso que nós temos que fazer. Ele perdeu a jumenta, mas recebeu uma unção. Então agora o Saul vai começar. Agora Saul vai começar o quê? A bênção do Senhor. Capítulo 11 agora de 1 Samuel. Vamos lá. Capítulo 11 agora, no versículo 5. A primeira batalha de Saul depois que ele foi ungido. Capítulo 11, verso 5. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: que tens o povo que chora? Conta-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Ouvindo essas palavras, acendeu-se em grande maneira a sua ira, e tomou um par de bois, cortou em pedaços, e enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim fará os seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou em Bezeque, e houve o dos filhos de Israel 300.000 homens de Judá e 30.000. Versículo 11 agora. E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, feriram a Amon até o dia aqueceu. E sucedeu que o restante espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aquele homem e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje o Senhor tem dado livramento a Israel. Então disse Samuel ao povo: vinde a nós a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu a Gilgal, levantaram o rei Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito com todos os homens da onde? Então o que acontece? Essa é a primeira batalha que o Saul enfrenta depois que ele foi ungido. Quer dizer, o óleo está na cabeça dele, o Espírito do Senhor se apoderou dele, agora tem uma batalha. E o Saul foi lá e venceu a batalha. É a primeira batalha. Se nós lermos até aqui, fala: mas meu pastor, como Saul está bem? Saul começou profetizando, Saul começou vencendo batalha. Só que o segredo não é começar bem, o segredo é terminar bem. Muita gente começou muito bem, mas não está terminando bem. Amém, igreja? O segredo não é só começar bem. O segredo é terminar. Será que eu vou terminar bem? Está passando o tempo. Porque o que a Bíblia diz? Nos finais dos tempos, o amor de muitos, o quê? Alguém que acreditava na cura não vai mais acreditar. Alguém que acreditava na palavra não vai mais acreditar. Alguém que orava não vai mais orar. Alguém que louvava não vai mais louvar. Alguém que cantava não vai mais cantar. Mas por quê? Começou bem, mas e agora? O Saul começou muito bem. Ele está na presença de quem? De Deus. Agora, olha o capítulo 13. Vamos pulando aqui para a gente chegar na parte principal. Capítulo 13 agora, vamos lá. Versículo 8. Vamos lá. Capítulo 13, verso 8. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto, ofertas pacíficas, e oferecer o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu vinha nos dias aprazados, e os filisteus já tinham juntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me a oferecer o quê? Puxa vida, começou muito bem. Capítulo 13, já parou de orar. Começou muito bem, começou vencendo a batalha, começou buscando ao Senhor, começou livrando o povo, mas no meio do caminho, já não ora mais. Samuel tinha chegado: Saul, você vai ficar em tal lugar até o dia que eu chegar. Quando eu vai ter uma batalha, mas quando eu chegar, eu vou falar para você o que você tem que fazer. E o Saul ficou ali, e o povo está olhando para ele. De repente, os inimigos começaram a se aproximar. O Saul está com medo. Quando o povo viu que o inimigo se aproximava e o Saul temia, o povo começou a ir embora.
Pô, eu vou ficar aqui não. O nosso comandante está com medo. O nosso comandante está tremendo. O inimigo está se aproximando. Nós vamos morrer. Pegaram e foram embora. O que aconteceu? O Saul foi lá no altar, fez um sacrifício que não era para fazer, tinha que esperar Samuel. Quando Samuel chegou, o que você está fazendo? Você não chegou. O povo está indo embora. O inimigo está aproximando. Eu não orei não, mas eu vim no altar e dei uma oferta. Não responda para mim, para o Espírito Santo. Eu estou orando como eu orava antes. Cadê aquele momento que Jesus falou em Mateus capítulo 6? Qual é o momento? Que eu entro no meu quarto, eu fecho a porta e oro ao meu pai que vem em secreto, porque o meu pai, o que, irmão? Cadê? Eu estou orando como eu orava antes? Eu estou buscando como eu buscava antes? O que o Senhor falou para uma das igrejas do Apocalipse? Eu tenho uma coisa contra ti. O que o Senhor tem contra mim? Deixaste o primeiro amor. Às vezes nós vamos deixando o primeiro amor, nós não oramos como orávamos, nós não lemos a Bíblia como lemos, por isso que a nossa fé está o quê? Caindo. Foi o que eu preguei aqui, foi o que eu preguei em Marcos capítulo 2, pode colocar aí para mim Marcos capítulo 2? Foi o que eu preguei aqui sexta-feira, foi o que eu preguei? Você quer ver? Marcos capítulo 2. Versículo 1, e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, vamos lá, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem mesmo nos lugares junto à porta, eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra, vamos lá, e vieram ter com ele, conduzido um paralítico trazido por 4, vamos lá, e não podendo se aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, jazendo um buraco. Vamos continuando. E baixaram o leito em que jazia o paralítico. Vamos lá. E Jesus, vendo-lhes o quê? Tem gente que, eu preguei sexta-feira, tem gente que você olha para ele e você vê a fé. Tem gente que você olha para ela, você vê a fé. Tem gente que você olha e já vê a doença. Você olha, já vê uma tristeza. Você olha, já vê um medo, aquela pessoa. Você olha para a pessoa e você já vê o medo. Você olha para a pessoa e vê uma doença. Não, as pessoas têm que olhar para mim e para você. E tem que ver a fé. Amém? Jesus viu o quê? A fé. Tem gente que não tem como você falar dele e não falar de fé. O irmão João. O irmão João. Rapaz, que homem de fé. A irmã Maria, ô mulher de fé. Mas tem gente que você não consegue. Jesus olhou para aquele homem e viu a fé. As pessoas têm que ver em nós, não é a doença, não é a tristeza, não é a fraqueza, é a fé em Cristo Jesus. Amém? Eles não viram fé em Saul. Saul está com medo. O povo está indo embora. O que acontece? O inimigo está se aproximando. O que eles fizeram? Vou embora, vou ficar aqui perto dele. Ele não tem fé. Jesus vendo-lhes o quê? A fé. As pessoas têm que ver em nós a fé. Alegria. Diga glória a Deus. Se você ler, depois eu preguei sexta-feira sobre uma mulher chamada Jael. Você viu? Eu estava pregando aqui, achei até engraçado. Eu estava pregando aí, tinha um irmão aí, quando eu falei que a mulher tinha, como que Jael matou o inimigo, o irmão falou, eita, bem assim no culto, achei até engraçado. Eita, pastor, essa mulher é braba. Eu falei, é braba. Irmão, que as pessoas vejam fé em você. Não viram fé. Saul já começou a cair, Saul já parou de orar. Vamos voltar lá? Volta aqui, 1 Samuel capítulo 13, volta comigo, versículo 12. E disse, agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me a oferecer um holocausto. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente, não guardaste o mandamento do Senhor, teu Deus, porque agora o Senhor teria firmado o teu reino sobre Israel para o quê? Para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor começou agora, já perdeu, irmão. Aqui, no capítulo 13, já começou a mudança do capítulo 16. Diga glória a Deus. Capítulo 13 já está tudo mudado. Só vai faltar chegar ao capítulo 16 para ungir Davi. Mas aqui, o próprio Samuel falou, Saul, acabou, o teu reino acabou hoje. O Senhor já tem buscado, o Senhor já achou. O homem segundo o coração já está no teu lugar. Acabou. Aqui, no capítulo 13, já teve a mudança. Só que no capítulo 16 é o que Davi vai aparecer. Amado, já tem mudança de Deus na tua vida. Amém? Você já foi curado. A bênção do Senhor já está sobre ti. O apóstolo Paulo pregou, eu posso, você pode, todas as coisas naquele... Meu Deus, pastor, eu estou esperando Deus operar, eu estou esperando Deus fazer. Não, Deus já fez, somente tome posse da bênção.
Então aqui Deus já quer falar, já achei, eu tô homem. Não adianta mais, Saul. Não adianta mais. Saul parou de orar. Como é que uma pessoa que não ora vai ser usado por Deus? Acabou. Agora, você quer ver? Capítulo 14, não é verdade? Vamos pular aqui. Deixa eu correr aqui que não vai dar tempo. Capítulo 14. Agora vai para o capítulo 15, pessoal. Capítulo 15, o verso 22. Olha isso aqui. Olha o 15 e 22 agora. Ó. Porém Saul disse... Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer no holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura do quê? Do carneiro. Ó Saul, você não me obedeceu. Saul, eu mandei você esperar, Saul. Eu mandei você ficar aqui esperando. Não mandei você subir lá. Eu não mandei você oferecer nada. Eu mandei você esperar. Ah, mas o povo está indo embora. O inimigo está se aproximando. Eu fui lá. Eu não orei não, mas eu fui lá. Você desobedeceu. Obedeça, irmão. Quando você obedece a palavra, Deus te honra. Deus diz, eu honro quem e o quê? Me honra. A Bíblia diz, eu digo fraco, eu sou o quê? Eu sou forte. Diante de qualquer situação, eu sou forte. Você é forte. Quando eu faço isso, eu estou obedecendo o quê? A palavra. O Saul está cheio de desculpa. Mas você sabe, né? Aí o Samuel fala, é melhor obedecer. Aí o que acontece? Versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não reine. Aqui, tá vendo? Já não está mais. 24. Então disse Saul a Samuel, pequei porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos o quê? Que povo, irmão? Presta atenção, Deus pegou Saul e colocou Saul acima do povo, não colocou? Saul era rei. Então Saul está acima do povo. Agora, na hora da batalha, Saul pega a voz do povo e coloca aqui em cima e a voz de Deus aqui embaixo. A voz de Deus me obedece, a voz do povo, vai lá, faz isso. Aí o Saul, peraí, Deus mandou eu ficar aqui, mas o povo está mandando eu ir. Deixa eu fazer isso aqui, deixa eu fazer o que o povo está mandando. Aí quando veio a repreensão, não, é que eu ouvi a voz do povo. Quer dizer, Saul colocou a voz do povo aqui e a voz de Deus aonde? A gente coloca, por favor, a voz do médico aqui e a voz de Deus aonde? Então não posso ir no médico. Não falei isso não, pelo amor de Deus. Não falei isso não. Por favor, está com um problema? Procura o médico. O médico mandou tomar um remédio? Não pare de tomar o remédio, porque só o doutor tem permissão para mandar você parar. Mas o que eu quero para fazer? Se um dia o médico falar assim, essa doença não tem cura, e aí você vai fazer o quê? Já vou pensar no caixão, né, pastor? Eu gosto de marrom mais claro, cinza. Não. Eu vou pensar no quê? Puxa, o médico falou que não tem mais jeito. Mas o meu Deus é Deus do impossível. Amém? Eu estou colocando a voz de Deus aonde? Jesus começou a caminhar com Jairo. Ô Vinícius, vem cá, o Vinícius é meu amigo. Vem cá. Vamos lá. O Vinícius, eu sou Jesus, tá? Você é o Jairo. Eu sou Jesus. Vinícius, o Vinícius veio me pedir ajuda para ressuscitar a filha dele, ele é o Jairo. Aí eu estou andando com o Vinícius. Lucas, vem cá, Lucas. Lucas é meu amigo. Aqui todos são nossos amigos. Lucas, você vai andar aqui do lado do Vinícius. Eu vou estar andando com o Vinícius, você vai falar para o Vinícius assim, Vinícius, acabou, sua filha morreu, não tem mais jeito não. Você fala? Mas fala mesmo? Vamos lá. Vamos lá, vem, vamos lá. Vai, Lucas. Vinícius, acabou, sua filha morreu. Vamos embora. Vai, Lucas. Ô Vinícius, sua filha morreu. Não temas, crê somente. Amém? Se ele ouvir a voz do Lucas, ele vai fazer o quê? Vamos voltar, Vinícius. Sua filha morreu. Não é verdade? Agora, se ele ouvir a minha voz, a voz de Jesus. Obrigado, Lucas. Obrigado, Vinícius. Não, fica aqui ainda. De quem que você está ouvindo a voz? Saul colocou a voz do povo aqui e a voz de Deus aonde? Você está colocando a voz de Deus aonde? Jairo, esquece, sua filha morreu. Jesus do lado, não temas, crê somente. Jairo, acabou, não tem mais pulsação, o coração parou, Jairo, acabou, o corpo está mudando de cor. Jesus do lado, não temas, crê somente. Aprenda a colocar a voz de Deus aqui e as outras vozes aqui. Aí você vai ter vitória.
Nós estamos colocando a voz do povo aqui, nós estamos colocando a voz de outra pessoa aqui e a voz de Deus aqui. Se a Bíblia diz que eu já fui curado, eu posso estar com diagnóstico, eu posso estar com caroço, eu posso estar com a ferida, mas eu estou naquela palavra, eu já fui curado pela ferida de Jesus. Aí Deus se manifesta. Você quer ver? Vinícius, vamos lá. Você quer ver outra coisa? Lembra do cego Bartimeu? Vinícius, senta aqui agora. Vinícius, senta aqui. Para levantar vai ser difícil, hein? Ó. Eu sou Jesus, eu estou passando, não estou? A Bíblia diz que Jesus está passando. O cego Bartimeu está sentado à beira do caminho mendigando. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus está passando, o cego Bartimeu fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E Jesus continua andando. Aí alguém manda ele parar. Aí ele grita mais alto, eu vou passando. Você é a multidão, tá bom? Me ajuda aí, me ajuda a pregar aí. Eu estou passando, Vinícius, eu estou passando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora você grita, cala a boca, grita bem alto. Jesus, filho de Davi, grita, grita, tem grita. misericórdia de mim. Não, grita mais alto, mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ele ouvir a sua voz, ele para de gritar. Irmão. Se ele ouvir a multidão, ele para de quê? Aí eu vou embora e ele continua onde? Só que ele ouviu o grito da multidão? Ele ouviu a voz da multidão? Não, ele continuou gritando, até que Jesus parou, levanta, deixa eu te ajudar. Obrigado, Vinícius. Amém? Levanta, o que você quer? O que você quer? Eu quero enxergar. Então vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, aonde você está colocando a voz de Deus? Aonde você está colocando a palavra do Senhor? Por favor, eu estou pregando para mim também. Aonde que nós estamos colocando a palavra de Deus? Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da onde? Essa palavra não saiu da boca de Deus? Saul está dizendo, não, eu desobedeci porque eu obedeci a voz do povo. Quer dizer, que voz do povo, irmão? Quem mandou ungir Saul foi Deus. Quem está dando poder foi Deus. Esquece a voz do povo, esquece a voz de qualquer pessoa, ouça o Espírito Santo. Amém? Se eu pregar alguma coisa para você que estiver contra a palavra, esquece a minha voz, ouve a voz de Deus, que vai ter vitória para você. Aí o Senhor falou para Samuel, não adianta, Deus não quer mais. Samuel, não adianta, o Senhor não quer mais. É aí que acontece o que aconteceu em 1 Samuel 16. Agora vamos lá, para 1 Samuel 16, 1, onde nós começamos. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e faz o quê, irmão? E vem. O Samuel está morrendo de dor. Ai, o Saul não deu certo. O Saul, e o Samuel está lá, e ora, e clama. Aí Deus apareceu. Samuel, até quando? Até quando você vai ter dó dele? Eu não quero mais. Mas por que Samuel está tão chateado porque Saul não deu certo? Saul foi a primeira pessoa que Samuel ungiu. O primeiro que ele unge já não deu certo. Talvez Samuel pensou, ele já não deu certo, o outro também não vai dar, o outro também não vai dar, o outro também não vai dar. Ele está triste. Quer dizer, o Saul é algo que deu errado no passado. Deus não está fazendo a mudança aqui. Deus está fazendo a mudança em 1 Samuel 13, lembra de 13? Que Deus falou para Samuel, avisa para ele que eu já achei outro homem segundo o meu coração. 1 Samuel capítulo 13. Agora no capítulo 14, Deus só vai fazer a substituição, mas no capítulo 13 já estava tudo feito. E o Samuel está lá, ai meu Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Até quando você vai chorar? Quando você vai ficar triste por coisa que deu errado no passado? Deus tem coisa nova para você. Eu estou triste porque no passado aconteceu isso. Eu estou triste porque no passado aconteceu aquilo. Passado. O apóstolo Paulo diz, prossigo para o alvo. Olhando para Jesus, o autor e consumador da onde? Esquecendo das coisas que para trás, o quê? Esquece do ontem. Hoje é um dia novo para você. Esquece do ontem. O Samuel está preocupado em passar, mas ele foi o primeiro homem que eu ungi. Foi o primeiro, acabou, não deu certo. Mas tem Davi. Aí Deus falou assim, unge o teu vaso de azeite, vamos lá, para que não reine sobre Israel, unge o teu vaso de azeite, volta lá um pouquinho, por favor, unge o teu vaso de azeite, faz o quê? E vem. Samuel está aqui, já preguei isso aqui, Samuel está aqui, a casa de Jessé está aqui, e Deus está dizendo, eu já estou aqui, você está aí ainda? Você está aí ainda? Eu já estou aqui. Amado, Deus já está lá na frente. Amém?
Ou você está pensando que Deus está pensando... Talvez alguém pense assim, o Samuel está pensando assim, peraí, eu vou chegar na casa de Jessé, eu vou ver como que é a casa de Jessé, eu vou saber quantos filhos Jessé tem, o que os filhos fazem, qual é a profissão dos filhos, quem é o preparado, quem não é. Não. Quando Deus falou para Samuel ir, Deus já tinha ido lá, Deus já tinha visto a casa de Jessé, Deus já sabia que Jessé tinha 7 filhos, Deus já sabia que o 8º filho estava lá no curral, Deus já sabia de tudo que está acontecendo, Deus já sabia que Davi não estava em casa, Deus já sabe de tudo. Antes de você chegar aqui hoje, Deus já sabia de tudo da sua vida. Ele já está na nossa? Vem, Samuel, vem. Diga glória a Deus, vem. Você quer ver como Deus está na frente? 1 Crônicas 14. É Davi também. Vamos lá, já vou voltar aqui para a gente terminar. 1 Crônicas 14. Olha como Deus está na nossa frente. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14. Olha isso aqui. 1 Crônicas 14, 14. Capítulo 14, versículo 14. Isso. Está escrito assim, ó, 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 14. E tornou Davi a consultar a Deus e disse, não subirás atrás deles, mas anda em roda por trás deles, e vem a eles de fronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andaduras pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército de quem, irmão? Dos filisteus. O Davi vai partir para uma guerra. E o Davi perguntou, Senhor, eu devo ir para essa guerra? Eu devo lutar? Aí Deus falou assim, você vai. Você vai rodear o inimigo por trás. E ó, outra coisa, aí você chegando em tal lugar, você fica parado. Quando você vai ver alguém andando sobre a copa das árvores. O que é a copa da árvore? A parte mais alta. Você vai ver alguém andando por cima da árvore. Quando você vê alguém passar, quando você ouvir, você vai ouvir alguém andando. Quando você ouvir passos de alguém andando por cima da árvore, pode ir, que eu já passei na tua frente e os inimigos já caíram. Amém? O que Deus fez? O Davi está escondidinho aqui, Deus passou por cima de Davi andando e já feriu os inimigos. Os teus inimigos já foram feridos. Amém? O que Deus? Já estou indo adiante. Eu já estou na tua frente, Davi. Amado, guarda isso. Deus já está na nossa frente. A vitória está garantida. A luta é grande, o milagre vai ser maior. Deus está dizendo, Samuel, enche o vaso de azeite. O que Deus está dizendo? Ó, preparar o caminho, mostrar quem é, sou eu. Agora encher o vaso é você. Preparar o caminho, mostrar quem será ungido é comigo, Samuel. Mas encher o vaso é com você. O que eu vim fazer aqui hoje? Encher meu vaso de azeite. Hoje você veio aqui encher teu vaso de azeite. Amém? Encher teu vaso de azeite. Vamos voltar, 1 Samuel 16. Agora uma coisa que interessante, versículo 2. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois Saul, ouvindo, me matarás. Então, disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e diz, vim para sacrificar. Olha o Samuel, pessoal. Meu Deus, mas se eu for lá, o Saul está reinando. O Saul vai saber que eu vou ungir Davi, ele vai me matar. O Saul vai acabar comigo. Aí Deus fala assim, mas para que Saul precisa saber? Vai lá e unge quem eu vou te dizer. Não precisa você sair falando para todo mundo que vai lá. Irmão, isso aqui é para nós. Para quê? Para quê? Postar tudo nas redes sociais. Para quê? Ei pastor, eu sou atacado, eu sou invejado. Tu posta tudo. Acordei de manhã, comprei um pãozinho, passei manteiga, fui tomar café, fui lavar roupa, não sei o quê. Quem quer saber disso? Não é? Acordei hoje, dei banho no cachorro, pisei no rabo do gato, chutei o gato e fiz não sei o quê, e o café saiu amargo, e não sei o quê, e eu saí atrasado, fui pegar a perua passou, o ônibus não parou. Quem quer saber disso? Você posta tudo, irmão. Esses dias, a minha esposa foi no médico, foi na quinta-feira, eu estava lá na sede. Aí minha esposa passou uma mensagem. Só que minha esposa é complicado. Cadê a irmã Jô? Tá por aí, tá aí. Ela me passou uma mensagem. Tu vem me buscar, me deu o endereço, né? Lá na Água Rasa, né? E eu falei, eu vou, mas vai me buscar? Eu estou no metrô. Eu estou pensando que ela está onde? No metrô? Aí a minha esposa ficou lá 1 hora no sol de pé. E eu não apareci, ela me ligou. Você está onde? Eu estou na Marginal. Mas eu estou aqui na Água Rasa, você não vinha me buscar? Você não falou para ir no metrô? Não precisa mais não.
Falei, eita meu Deus, agora só Cristo. Quando eu cheguei em casa, meu irmão, a capoeira voou. Não sei o quê, pra lá e pra cá. Agora eu vou colocar nas redes sociais. Estou falando isso para você hoje. Não, eu cheguei em casa, a irmã Jo estava nervosa, a irmã Jo brigou comigo, a irmã Jo quase não quis fazer almoço e não sei o quê. Para que eu vou postar isso? Aí alguém chega lá, eita, o pastor ó, tá em pé de guerra com a mulher, ó, olha o pastor. Para que você posta tudo? Ó, minha casa como está suja. Depois reclama. Amém? Para quê? Aprenda uma coisa. Samuel está dizendo, Senhor, ele vai saber. Deus está dizendo, não posta. Samuel está dizendo, Senhor, ele vai saber. Não põe no Facebook, Samuel. Não põe no Instagram. Samuel, não põe no seu WhatsApp. Você põe, irmão. O pessoal fica sabendo de tudo. Faz, não fica, não fica. Depois você olha o WhatsApp da Júlia, tem uns docinhos que ela faz, tá certo. Depois você tem que colocar ali. Viu? Ela faz uns docinhos muito gostosos, é que eu não estou podendo comer muito açúcar. E ela tem que colocar, às vezes eu vejo o status, até os docinhos dela. Agora, se ela postar, eu acordei, cabelo esvoaçado, não sei o quê. Para quê? Para quê? A mulher sábia edifica a casa. Amém? Não deixa os outros saber que você está mal, não, meu irmão. Não deixa os outros saber que a luta está grande, não. Coloca lá, Jesus é comigo. Coloca lá, ele é o meu pastor. Coloca lá, ele é o meu ajudador. Aí tá lá no hospital, aí ó, 2 horas esperando, não tô aguentando mais, tô morrendo. Aí o diabo tá lá do outro lado, ih, ela tá morrendo. Ah, com isso, meu irmão. Deus está dizendo para Samuel, para que Saul precisa ficar sabendo? Vai lá, não mandei, falei com Saul. Aí o Samuel entrou. Quando o Samuel entrou, falou para Jessé, Jessé preparou os filhos, aí Jessé pegou Eliabe. Eliabe é o mais forte, o maior, o Eliabe colocou na frente. Quando Samuel olhou para Eliabe, Samuel falou, é esse aí que vai ser ungido. Eu falei, não falei que é ele? Não unge ele, não vejo como você vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, eu olho para o coração. Mas por que o Samuel falou assim, é Eliabe? Eliabe tem as características de Saul. Não dá contra. Eliabe é muito forte. Eliabe é muito alto. Eliabe, a característica dele é igual. Por isso que Deus falou assim, não olha para a aparência. A aparência de Eliabe é igualzinha à aparência de Saul. Em outras palavras, para mim e para você, Samuel, você já ungiu Saul, não deu certo, vai ungir outro desse tamanho? Vai ungir outro dessa... Irmão, você já foi fiador de alguém, não já foi? A pessoa não pagou, tu vai ser de novo, irmão. Ô pastor, o diabo está furioso. Que diabo, irmão? Tu já emprestou o cartão para alguém gastou o teu cartão e não pagou, tu vai emprestar de novo. Não, o diabo, pastor, o diabo. Aí o diabo está lá, eu não fiz nada com ele não. Meu Deus do céu. Eu não é isso aí não. Aí passou 7 filhos, não é ninguém não, Deus. Não é. Pergunta para Jessé se acabou o filho. O Jessé, ele tinha uma coisa muito, muito séria com o Davi. O Jessé e o Davi não se batiam não. Você pode ver que o Jessé não chamou Davi. Ele chamou todos os filhos, mas não chamou Davi. Erro de Jessé, não acreditar naquele filho. Erro de Jessé, não acreditar no escolhido de Deus. Põe uma coisa no seu coração, o seu filho e a sua filha é um escolhido de Deus. Ô filho, ô filha que está aqui, acredita numa coisa, o seu pai e a sua mãe são escolhidos de Deus. O erro é a gente não acreditar no escolhido. Jessé não acreditou. Até que Samuel falou assim, ó, acabou o filho, não tem mais nenhum? Tem, mas esse aí não é não. Quem é? Está lá no curral, tomando conta do seu erro. Aí Deus falou assim, Deus falou para Samuel, manda chamar, esse é daí, é ele mesmo. Manda chamar. Davi chegou. Davi não sabia nem o que está acontecendo. Davi entrou. Quando Davi entrou para ser ungido, olha o que o Senhor falou. O último versículo para a gente orar. Versículo 13. Versículo 12. Então mandou em busca dele e trouxe. E era ruivo. Era ruivo, de formoso semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta e unge, porque este mesmo pode ungir, é esse aí, é ele, esse mesmo é. Deus está dizendo, ó, unge aí que ele vai ser rei. Unge aí que a partir de hoje ele vai ser rei. Sabe o que Deus está dizendo? Ele já é, diga glória a Deus, já é. Ele só não sabe que está ungido, ele só não sabe que tem óleo na cabeça, ele só não sabe que eu escolhi, mas ele já é. Amado, você já é um vencedor, irmão. Você já é alguém que Deus levantou para ser uma bênção. Pode ungir, ele já é.
Não, ele não, está chegando agora. Eu vou ungir agora que vai começar. Não, Samuel, para você vai começar agora, para Jessé vai começar agora, para os irmãos dele vai começar agora, mas para mim, ele já é há muito tempo. Você já é vencedor há muito tempo. Você já foi curado há muito tempo. Só falta você tomar posse da bênção. A vitória já chegou na sua vida há muito tempo. O seu futuro já está na mão de Deus há muito tempo. Só falta você tomar posse. Aí ele pegou, foi ungido, saiu dali, você vai ver o Davi tocando, Davi guerreando, você vai ver Davi só crescendo, que na presença de Deus você só cresce. Termino a mensagem aqui, você já é um vencedor. Pode fazer macumba, pode fazer o que for, você já é um vencedor. Diga, eu creio. Então aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Oh, aleluia! Você já é um vencedor, amém? Vamos fazer oração, pessoal, fique de pé, por favor.